E hoje a rede traz mais um recorte, então, do mapa da desigualdade, mostrando que o endereço é fator de risco nessa pandemia da Covid-19, principalmente na capital paulista. São 3 novos indicadores agora: taxa de emprego formal, renda média familiar e famílias em extrema pobreza. Quem traz os detalhes para a gente desse recorte da pesquisa é a Carolina Guimarães. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Exatamente. Essa faz parte da série, né, que a gente está cruzando morte por Covid e diferentes indicadores do nosso mapa da desigualdade. E a gente também está explorando cada vez mais novos indicadores que a gente trouxe nessa última pesquisa. E a ideia é entender essas desigualdades socioterritoriais, os impactos com a morte por Covid. Então, por exemplo, quando a gente se debruça o primeiro indicador, que é renda média mensal, que foi o indicador que veio da pesquisa Origem e Destino do Metrô, a gente vê que os distritos que têm renda média menor tem 2,7 maiores falecimentos do que distritos que têm uma renda média maior. E as diferenças são gigantescas. Então, por exemplo, a gente está falando de Jardim São Luís, que tem uma Roda renda para de a gente tem essa 983 tela. por mês. Vamos, roda para a gente a tela do renda média, a gente daí vai acompanhando juntos. Aí, ó, renda média da população e a Covid-19. Pode continuar, Carol. Exatamente. Então, você consegue ver as grandes discrepâncias entre Consolação, por exemplo, com uma renda média mensal de 8.755 e 60 mortes, enquanto Jardim São Luís, 983 renda média mensal por mês e 256 mortes. Então, você vê essa correlação. Aqui você vê que essas pessoas que têm essa renda média menor, ela tem uma dificuldade para um tratamento mais grave, se tratar, se a Covid for impactar ela mais diretamente, né, de uma maneira mais grave, e também ela não tem aquele colchão, né, que ela possa ficar em casa, que ela possa se sentir segura, fazer esse isolamento social. Então, esse isolamento social acaba sendo um luxo quando ela tem pouca renda e ela não tem como sobreviver realmente. Quando a gente olha, por exemplo, para famílias em extrema pobreza, que é um dado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a gente está olhando para as famílias que ganham menos de 1/4 do salário mínimo. Então, você vê que na Barra Funda você tem 160 famílias em extrema pobreza, enquanto em Grajaú você tem 34.430. E, novamente, você tem uma grande discrepância entre mortes, dados absolutos, né, de morte por Covid, e, novamente, essas famílias em extrema pobreza estão em uma situação de extrema vulnerabilidade. Pela a mesma questão, né, não tem colchão e tem realmente dificuldade de sair dessa crise que a gente se encontra, e ficar em casa é um grande desafio. E quando a gente olha para o último dado, que é essa série de 3 dados, que é referente ao emprego formal, e esse dado vem do nosso mapa da desigualdade do ano passado, a gente vê que para cada 1.000 pessoas, na Barra Funda você tem 5.920 postos, ou seja, você tem mais postos de trabalho do que pessoas, então muitas pessoas acabam indo para a Barra Funda para buscar trabalho, enquanto cidade Tiradentes, para cada 1.000 pessoas você tem 24 postos de trabalho. Então, o que esse mapa mostra? Que as pessoas têm que se deslocar para conseguir trabalho. Você vê uma grande concentração de trabalhos no centro expandido. Então, esses distritos sem trabalho, eles acabam sendo distritos dormitórios, e as pessoas se colocam em risco, né, nessa deslocamento entre casa e trabalho. E, especialmente no momento quando as linhas... muitas das linhas de ônibus se reduziram, essas pessoas estão em ainda uma situação pior, numa lotação, no momento que você precisa ter um distanciamento social, né? Então, é um grande, grande desafio. De fato, fica bem nítido que essa pessoa que tem que continuar trabalhando, porque já é uma pessoa de mais vulnerabilidade, que vive numa situação mais difícil, precisa trabalhar e precisa se locomover
por uma grande distância. É claro que, como você disse, os riscos são grandíssimos. É por conta disso que há mais mortes, de fato, em regiões mais periféricas do que em regiões centrais, como esses 3 mapas apontaram, né? Agora, dá para resolver essa situação, Carol? Então, eu acho que cada vez mais a gente vê que essas desigualdades são multidimensionais. Então, esses territórios periféricos, eles realmente faltam e tem muitas dificuldades em infraestrutura, em acessos. Então, não é uma variável, a causalidade não é uma variável, mas são várias somas de variáveis. Sim, o que a gente tem é uma cidade desigual, é uma cidade fragmentada. Então, não é todo distrito que consegue ter uma vida social, uma vida de trabalho. Essas pessoas que moram nesses distritos, elas estão limitadas, né, ao que elas conseguem acessar em, por exemplo, 15 minutos de distância. Tem muita gente falando, né, nessa cidade de 15 minutos, que seria o ideal desse planejamento, que é o ideal de quando a gente pensa que todas as pessoas poderiam ter boas condições de vida e poder caminhar para qualquer lugar, para acessar lazer, para acessar educação e para acessar trabalho. E isso seria muito bom de uma forma geral, porque a gente também estaria promovendo a mobilidade ativa, então promovendo a bicicleta, promovendo o pedestre, o caminhar, a gente diminuiria os gases de efeito estufa e no final das contas teríamos melhor qualidade de vida, né? Porque as pessoas não teriam que ficar tanto tempo das suas vidas se deslocando e todo mundo teria melhores oportunidades. Eu acho que cada vez mais o Covid, né, nos mostra como temos que mudar essa maneira de planejamento e como vivemos numa cidade muito desumana, que para alguns a gente tem qualidade de vida e para outros não. Então, eu acho que mostra que quando a gente pensa em São Paulo, a gente não pode pensar em médias, né? Porque quando a gente pensa em médias, a gente chega a uma média que é ok, mas assim, as desigualdades elas são muito diferentes e realmente desestruturantes. Então, eu acho que novamente a gente traz o ponto da desigualdade e a gente espera que esse seja realmente uma chave de mudança, uma chave de mudança no futuro. E que a gente possa pensar em uma cidade que faça sentido economicamente, socialmente, e ambientalmente para todos, não só para alguns. Importantíssimo. Vocês têm ajudado muita gente a entender, de fato, essas relações da Covid com a desigualdade, como acaba afetando essas pessoas mais vulneráveis de uma maneira muito mais impactante. Carol, agradecida demais. Um beijo para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.